Olá, falaretes do meu mundão, paz e amor, como é que vocês estão nesse mundão aí, nesse momento que vocês me assistem? Espero que vocês estejam todos bem, com paz, com saúde, com muito dinheiro no bolso, né? Se você ainda não assistiu meu vídeo falando sobre as questões da crenças limitantes a respeito do dinheiro, já assiste. E hoje eu vou falar de algumas experiências que eu tive com caronas. Isso mesmo, caronas. Você já ouviu, eu acho assim, desde criança a gente escuta muito falar a respeito de experiência, de pessoas que somem, desaparecem, quando pegam caronas com estranhos, até com conhecido. Mas assim, as minhas experiências, a maioria das vezes foram boas. Então assim, eu vou contar algumas boas e outras não tão legais. Com o intuito mais de você pensar, de você... Todas as vezes que você for sair, você tem que sair com aquele pensamento de proteção. Todas as vezes que eu saio de casa, na maioria pelo menos delas, quando eu saio de casa, se eu estiver sozinha, eu oro. Assim, eu oro a Deus, peço proteção. Vocês sabem que eu falo sempre da minha fé aqui, né? Que eu creio na Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, assim, eu falo, Deus, guarda a minha entrada, a minha saída. Eu já peço assim o antes e depois o depois. Entenderam, né? Então, assim, todas as vezes eu oro, se possível de joelho, agradeço. Às vezes eu oro nas pressas mesmo. Mas, assim, quando eu tô, por exemplo, na casa dos meus pais, antigamente do meu pai, né? Eu pedia para ele me abençoar, me desejar boa sorte, me abençoar, guardar meus caminhos. E quando eu tô na casa da minha avó, a mesma coisa, assim. Antes de sair, eu peço para ela fazer uma oração para mim e me abençoar para eu sair de casa com proteção. Eu não sei se você tem esse hábito, mas assim, é uma coisa que funciona muito bem na vida. Na minha vida, né? E eu creio que também, se você passar a fazer, mal é que não vai lhe causar, né? Só tem coisas boas para lhe acontecer. Então, assim, sobre especificamente de carona, já aconteceram muitas coisas boas na minha vida, de eu conhecer pessoas incríveis, assim, a partir de uma carona. Mas vou começar do início. Em Floripa, tem esse hábito mais assim, hoje nem tanto, mas assim, quando eu fui para lá da primeira vez, que eu fui em 2017, ainda era assim, era a época que tava mais assim, tranquilo para pegar carona. Hoje em dia, nem tanto porque começou a pandemia, né, as pessoas querem se isolar, precisam se isolar, né, algumas. E daí, ninguém quer mais saber de dar carona pra ninguém, né? Mas assim, eu sou uma pessoa que sou muito abusada. Se você é meu amigo, tem carro, se eu tenho um pinguinho de intimidade, eu já peço logo carona. Tô muito acostumada a pegar, muito. Então, assim, quando eu era adolescente, eu tinha uma amiga que é bem louquinha também da vida, agora ela já se aquietou, tem família e tudo mais. Mas, assim, eu lembro que a gente, lá onde a gente morava, né, no interior que a gente morava, os ônibus, as vans, transportes públicos, se eu não me engano, acabava às 6 horas da tarde. E às vezes a gente queria chegar numa praça específica e não tinha mais transporte. Gente, sério, a gente era adolescente, eu acho que eu devia ter uns 16 anos, por aí, no máximo. E a gente ia pra beira da estrada, pegava carona, fazia sinal, não queria nem saber. E assim, quando via, a gente tinha um acordo, né? Que se fosse um homem, a gente ia. Fosse uma mulher, de preferência mulher, né? Uma mulher a gente ia. Se fosse só um homem, a gente ia. E se fosse mais de uma pessoa no carro, tipo, dois, a gente não aceitava. Então, assim, a gente conheceu um monte de gente através disso, assim. Pessoas que se tornaram amigo mesmo, assim. Foi muito maneiro. E a gente bem louquinha. Depois a gente passou até alugar veículo, né? No caso, moto. E a gente, muito louca, a gente tinha nem carteira pra isso. Comecei a andar de moto. Meu Deus do céu. Eu falo, não sou um bom exemplo a ser seguido, não. Assim, eu tenho meus altos e baixos. E eu sei que quando a gente começou, assim, graças a Deus, assim, pra você ver como Deus protege, né? Porque a gente não tinha noção do que a gente estava fazendo. Não tinha. Hoje eu continuo pegando carona? Continuo. Mas assim, hoje eu tenho noção do perigo que é. Naquela época a gente não queria nem saber. E eu sei que, graças a Deus, nunca aconteceu nada. Todas as pessoas, porque eu tenho uma oração que eu sempre falo assim, o Senhor só vai colocar as pessoas certas no meu caminho. Todas as pessoas que o Senhor colocar no meu caminho vão sempre abrir as portas da minha vida. Então, assim, eu sempre oro para que todas as pessoas que eu cruze o caminho, até eu faço tanto tipo de oração, gente, quando eu me sinto talvez até em perigo, ameaçada, eu peço para Deus me fazer invisível. Às vezes se eu tiver, por isso que eu não tenho medo. Eu ando, vocês que me acompanham, vocês sabem, né, que eu vou no Rio de Janeiro, eu vou em São Paulo, eu vou em tudo que é canto desse Brasil, eu me meto em tudo que é canto. Se eu achar que eu devo ir para aquele lugar, eu vou. E eu não tenho essa daí de dizer assim, aquilo é perigoso. Eu vou. Eu só vou e falo assim, olha, Deus,
me faz invisível aos olhos das pessoas mal intencionadas, aos olhos das pessoas que não têm uma boa intenção, né? Das pessoas que queiram fazer o mal para mim de alguma forma, e vou viver na minha vida, porque se a gente também fica com medo de tudo, a gente não vive. Então, assim, eu tive essa etapa na adolescência de pegar carona com uma amiga, às vezes pegar carona quando tinha certo evento, eu queria chegar e não conseguia, e como o meu pai era uma pessoa muito conhecida na cidade onde eu morava, assim, então, assim, a maioria das pessoas, quando davam carona, apesar de não ser conhecido íntimo, geralmente conheciam para quem eles estavam dando carona. Então, assim, eles sabiam que, é a filha do Viegas, ninguém encosta. Então, assim, tinha essa vantagem, entre aspas, porque a gente sabe que não é vantagem nenhuma, dependente de quem você for. Se uma pessoa for querer te fazer mal e ela tiver com uma má intenção, ela vai fazer de qualquer forma, né? Mas meu pai sempre me alertava. Mas, gente, eu era adolescente, eu queria ir pra praça. Eu queria, sabe aquela adolescente que só quer ir pra praça, ficar conversando com os amigos, gastando hora, e assim, não tinha transporte. Era isso. Não era nada demais, assim. A gente não ia fazer, não ia beber, não ia fumar, não ia fazer nada dessas coisas, sabe? Só era gastar a conversa fora. Hoje em dia, quando eu paro pra pensar, eu falo, que perda de tempo, cara. Fica em praça, fala sério. Mas enfim, né? Tudo são fases. Aí eu sei que eu passei por essa fase, quando cheguei em uma fase mais adulta, né? Fase de estudante de matemática. Se você não assistiu, assista lá meu Castelinho, é muito lindo aquele lugar. Ali é que a gente pegava carona mesmo. Ali era todo mundo, os universitários, porque da fábrica até a estação de trem tem um certo chão, né? Que dá uma andadinha ali, acho que são 2 quilômetros e pouco, se não me engano. E assim, a gente pegava carona com o professor, e não era só eu, né? Todos os alunos também, a gente pegava carona com o professor, com o diretor da escola, com todo mundo. E assim, virou um hábito de todo mundo ali pegar carona um com o outro. A gente já se convidava, assim, tô indo pra lá, tô indo também, vamos. A gente nem queria saber essa pessoa, dono do carro ia oferecer. Cara, lá no Rio, ai que saudade, meus amigos do Rio, um abraço pra vocês. É muito bom, isso é muito normal, é muito comum, entendeu? Assim, mas assim, entre os conhecidos, né? Que a gente é um grupo bem seleto da galera bacana. E esse hábito foi continuando, né? Continuando. Quando eu cheguei em Floripa, que eu tava contando pra vocês, né? Quando eu cheguei em Floripa, a mesma coisa. Pelo fato de ser um interior, assim, a maioria, assim, a galera é muito good vibe lá em Floripa. Tinha, pelo menos naquela época, uma galera paz e amor, hippie, que sai assim, mochileiro, sai assim, na beira, qualquer pessoa, então assim, qualquer pessoa quase em Florianópolis, em Santa Catarina, dava carona. Era muito raro alguém não dar. E alguém, assim, desses viajantes, assim, não pegar, não andava, assim. Eu peguei carona direto, direto, assim, com família. Da gente ficar assim, a família parar e dar carona mesmo. E uma dessas viagens que eu fiz para Florianópolis, aconteceu uma situação que me fez ter um pouco mais de cautela em relação às caronas, né? Porque, assim, eu estava, na época, trabalhando em um hostel como voluntária, que foi... Quem acompanhou, principalmente no meu status do WhatsApp, sabe como foi essa época, mas se você não sabe, acompanhe lá no Valeriedades, que tem alguns serviços que eu fiz lá, e me siga também no Valéria Viegas, tá? E eu paro assim do nada, né? E dê like nesse vídeo e se inscreva no canal. E eu sei, assim, que nessa época eu conheci muita gente. Gente da Inglaterra, gente da Colômbia, da Argentina, gente de tudo que é canto, de Minas, do Rio Grande do Sul, do Brasil, assim, variada, gente de São Paulo. Muita gente que eu tenho amizade até hoje com a galera no Instagram, o pessoal ainda, sabe, é muito bacana, ainda interage com eles até hoje. Isso foi, eu acho que 2019, final de 2018 para 2019. Então, assim, nessa época a gente fez uma amizade. Eu estava trabalhando, eu fiz uma amizade com alguns hóspedes e nós um dia resolvemos ir para a Guarda do Embaú. Quem conhece Guarda do Embaú, lá em Santa Catarina, sabe que é um lugar esplêndido, maravilhoso. Se você ainda não conhece, eu super recomendo. Conheça a Guarda do Embaú. Então, assim, era a primeira vez, né, de todo mundo indo para lá. E tinha um Uber, um rapaz lá que ele veio do Paraná, ele foi do Paraná para lá, para Santa Catarina, na alta temporada, acontece muito isso, deles irem trabalhar, assim, por exemplo, o pessoal do Rio Grande do Sul, assim, que tem ali os dois estados, né, que é para baixo o Rio Grande do Sul e para cima o Paraná. Então, assim, o pessoal da fronteira vai para lá na época da alta temporada, que é mais ou menos de novembro até fevereiro, assim, a cidade fica bem agitadinha, porque é verão, então, assim, o povo vai para lá, é cidade praiana. Ele foi para lá trabalhar de Uber.
E eu falei assim, a gente tá indo pra tal lugar, tu não quer fechar uma corrida com a gente? Ele falou, tá, eu vou aproveitar que eu não conheço, fico lá. Aí fechou, só que, o que aconteceu? Era um passageiro a mais. O vidro do carro dele era daqueles de... como é que se chama? Eu não vou lembrar agora. Lembra, cérebro? Aquele película. Isso, obrigada. A película do carro era mais escura do que o permitido. E assim, eu sei que nesse dia foi eu, uma hóspede, e o motorista e mais dois hóspedes que estavam lá. Um era hóspede e o outro era um rapaz também que estava lá de voluntário. Querido, doido, muito doido, do Marrocos ele, gente. Aí eu sei que 5 em um carro, que já não dava, né? Era 5? 5 tá certo, tá faltando alguém aí. Eu não lembro mais quem era. Acho que tinha mais um que tava passando, né? Aí eu sei que a gente, um dos hóspedes, porque todo mundo tava se conhecendo lá. Aí o que acontece? É isso que eu falo. A gente sempre tem que pedir proteção para Deus, porque quando a gente se conhece as pessoas, a gente não tem, até quando a gente já convive com anos, assim, há tempos, a gente não conhece totalmente as pessoas. Assim, até a gente, às vezes, a gente não sabe o nosso repente. E quando a gente acaba de conhecer, é muito mais complicado. Então, assim, eu tava indo com aquelas pessoas para um lugar que eu não conhecia, com pessoas que eu não conhecia, só pela graça de Deus. Todo mundo na mesma intenção, né? Mas tá todo mundo viajando, todo mundo querendo curtir e vai, né? Só que cada um tem a sua história, tem o seu jeito. E um dos meninos que estavam lá tinha, como é que eu vou falar? Droga, né? Não tem outra palavra para falar além dessa. Né? Que droga é uma coisa ampla, envolve várias coisas. Até remédio é droga. Então, assim, droga, na verdade, são químicas. Pode ser uma droga química mesmo, uma droga natural, né? A droga dele, no caso, era natural. Então, assim, ele tinha... E nós fomos parados pela... Acho que a polícia militar, nem lembro. Eu sei que era uma blitz. Gente, eles fizeram todo mundo descer do carro. E falaram assim, olha, todo mundo desce com seus pertences. Que eles estavam justamente, acho que era atrás de droga. Tá. Todo mundo desce com seus pertences. E, assim, aí eu tinha mais outra moça, né, que era de São Paulo. Querida, eu converso com ela até hoje. Muito querida. Aí a gente foi para ser revistada por uma policial mulher, né? Eu já ia falar uma policial fêmea. Uma policial mulher, né? E daí os outros meninos foram para ser revistados por um policial masculino lá. E foram averiguar antecedentes criminais, um monte de coisa. Eu sei que quando eles começaram a abrir a mochila desse dito rapaz, ele tinha cogumelo, ele tinha, acho que era maconha. Ele tinha um monte de coisa que a gente foi vendo. Eu e a não vou falar o nome dela, né? A pessoa lá, dita tal. A gente foi olhando e a gente olhou uma pra cara da outra. E eu falei, meu Deus do céu. E nessa hora, gente, só passava a voz do meu pai na minha cabeça. Eu só pensava assim... pronto, vou ser presa, formação de quadrilha, e eu não tava com medo de ser presa, nem nada, nem da polícia, nem de nada. Eu tava com medo do meu pai. Só pensava assim, o que o meu pai vai falar? E vai falar, não falei pra te não ir pra Santa Catarina. Se bem que ele tinha deixado apoiado eu ir pra Santa Catarina, né? Mas assim, ele sempre me achou louquinha de estar nos lugares sozinha, né? Mas no fundo ele apoiava porque ele sabia que era a minha vida, né? A minha história que eu tô construindo. Ai, assim, pra não falar com estranho, pra não pegar carona, pra não, sabe, vinha todas essas coisas na minha cabeça, ele falando, assim, aquele discurso de pai, né? Eu tenho certeza que o seu já fez isso. E é uma preocupação totalmente sadia, porque é algo que eu realmente até esperava passar por uma situação dessa um dia, porque, como eu falei, eu sempre fui assim, então eu não sei quem é a outra pessoa, então eu tô propícia a isso. Mas, assim, ao mesmo tempo que você... espera, talvez você não esteja totalmente preparado para passar uma situação assim, né? Eu sei que a policial começou e eu olhava para a menina e os meninos olhando para ele, os meninos olhavam para a gente, aí eles começaram a perguntar meio que separado, individualmente, para cada um. Porque eles queriam saber se todo mundo estava com aquele menino. Então, assim, eles perguntaram, você... Como vocês se conheceram? Eles perguntaram exatamente as mesmas perguntas para todos. Então, assim, quando eu estava nessa parte da revista, ela veio, a policial, por sinal, muito educada. Eu acho que foi a primeira vez. Eu fui 2 vezes abordada só pela polícia. 2 vezes foi. As 2 vezes foram em Santa Catarina. E assim, ela chegou com muita educação. Ela perguntou pra mim, você tem alguma coisa na sua bolsa?
Aí, não, ela falou assim, eu falei, essa é minha bolsa, né, que eu tive que entregar pra ela, ela já tinha me revistado, eu entreguei, aí ela falou assim, você tem alguma coisa na sua bolsa, você tem drogas? Eu falei, não tenho drogas. Aí eu falei assim, mas eu tenho um canivete. Aí ela falou assim, você tem um canivete? Eu falei, tá. Aí eu já preveni ela, né, que eu tinha um canivete, que pra quem me conhece sabe a história do canivete, um dia eu conto mais ao certo porque o hábito de andar com canivete, né, eu vou contar pra vocês um dia, só num vídeo separadinho. E daí assim... Aí ela foi, procurou, mexeu, se tinha, aí viu que não tinha nada, aí achou meu canivete. Quando ela viu meu canivete, ela tomou aquele susto, né? Porque o meu canivete ele não é nada discreto. Ele é um modelo de uma arminha mesmo, que chama minha bebê. E assim, é um canivete de colecionador, mas que se você resolver matar, com ele vai matar, que é um canivete, né? Mas é o que tá dentro da lei permite, né? Que a lei permite até no máximo os 10 centímetros, meu canivete tem 8. Então assim, ela pegou e só colocou na bolsa de volta, não falou nada também para os outros policiais, nem nada, e ela perguntou o motivo. Ela falou assim, por que você anda com canivete? Aí eu expliquei o motivo para ela, que um dia eu vou explicar o motivo para vocês em um vídeo. E aí no final ela mesma disse assim, não, você realmente está certa, você tem que andar mesmo. Aí eu falei, pegou, devolveu meu canivete bonitinho ali. Aí tá, né? E a outra moça, ela começou a mexer, ela tava com uma mochila, ela começou a mexer, daqui a pouco ela encontrou um negocinho assim branquinho, um potinho branquinho que tinha um pozinho branco. Aí eu falei, pronto, a outra tem droga também. Gente, sabe? Eu já tava desesperada, porque assim, sabe quando você vai passar no aeroporto? Não sei se você tem essa mesma sensação, talvez seja pelas coisas que eu já vivi, assim. Mas eu sempre acho que eu que sou a terrorista quando eu vou passar no aeroporto, porque eu passo ali, é muito raro não apitar. Aí eu passo, aí eu já tô ali, às vezes, sem cinto, sem sapato, olha, já tive que tirar bota, cinto, sapato, brinco, pulseira. Então, assim, tem horas que eu já não sei mais do que tirar e eu continuo apitando. E o povo acha que eu sou uma bomba, não sei o que eles acham que eu sou. E aí eu tenho que dar um monte de informação, por isso que eu tenho que ir muito cedo para o aeroporto para conseguir não ficar presa naquele negócio, que é raro às vezes que eu não fico. Graças a Deus, ultimamente não tenho ficado. Mas assim... Enquanto todo mundo tá passando, o cara tá com 3 jaquetas lá e eu tô aqui calçando meu sapato de novo, me vestindo tudo de novo. Mas é bem isso. Aí você tem aquela sensação de, será que eu tô carregando alguma coisa em mim? Não sei se o pensamento de vocês não faz isso. Eu fico, toda vez que eu passo ali, eu falo, mas e se eu estou carregando? E se por acaso? A mente dá uma viajada, não dá? Nesse dia eu fiquei assim, eu falei assim, meu Deus do céu, será que sou eu? E se eu? Ainda bem que não era. Aí quando ela abriu o potinho lá da menina, que ela viu o pozinho branco, eu falei, pronto. Tô eu aqui com um canivete, a outra lá com um pó branco, o outro com cogumelo. Ela vai dizer assim, pronto, é uma formação de quadrilha, né? Aí eu já pensei assim, eu falei, não, respira, você não tem nada a ver com isso, você acabou de conhecer essas pessoas, tudo vai ser provado. Eu já pensando assim, obviamente lá na frente. Aí eu sei que foi depois dessa parte, ela fez um teste lá pra saber se era droga, não era, a moça tinha falado que era bicarbonato eu acho, porque ela tinha alergia a desodorante, então ela passava aquilo, eu nem sabia dessas coisas, então assim, colocou tudo de volta, né, os meus pertences na minha bolsa, ela na mochila dela, passou um tempo, a gente foi lá pro outro cara que tava falando com os meninos, aí eles foram pegar os documentos, meus documentos, pra saber se eu tinha alguma passagem pela polícia. Aí eu não posso falar nada. Mentira, não tem não. Aí foram ver certinho, aí viram da moça e os meninos continuaram lá, né? Tá. Aí eu sei que dispensaram a gente. Pra quem conhece a estrada da Guarda do Embaú, a gente tava indo pelaquela estradazinha de paralelepípedo e a gente não tinha chego nem na metade do caminho. Pra vocês terem noção, a gente pegou as nossas coisas, a gente não olhou nem pra trás. Eu falei pra ela, eu não vou olhar nem pra trás, porque se a gente olhar pra trás, vão achar que a gente tá tentando jogar código pra eles, e vão achar que a gente faz parte daquilo. Aí eu peguei na mão dela e falei, vamos embora, a gente só pegou um negócio, acho que a gente pegou uma cadeira, sei lá, a gente pegou algumas coisas, e fomos embora. Andamos, gente, andamos até a Guarda do Embaú, até a praia da Guarda do Embaú, que não é perto. No sol, isso era umas 11 horas da manhã, tava muito quente, tava muito sol. E a gente não via uma alma viva, não passava ninguém assim, nem de carro, nem de jegue, nem de nada. Aí quando a gente chegou na praia, deu uns minutinhos que a gente chegou na praia, aí a gente já tava mais tranquila, né? Aí vamos descontrair, bater uma foto, começamos a conversar, a se conhecer, no caso eu e ela, né? Porque eu também não conhecia ela. Aí a gente começou a conversar, deu uns minutinhos, os meninos chegaram, os meninos que estavam no carro. Aí falaram que foram liberados
todos eles, e assim, a quantidade lá que ele tinha, não sei se era suficiente para ser enquadrado como tráfico, né? Porque se você for usuário, você... É muito relativo, né? Esse negócio é usuário, é traficante, a quantidade e tudo mais. Tem a quantidade, mas assim, é interpretativo na questão da hora que eles estão lá das pessoas estão sendo flagradas, né? E assim, foi liberado. Ele também contou uma história que até hoje eu também não sei ao certo se é verídico ou não. Ele falou que ele é filho de um desembargador, esse rapaz que estava viajando com a gente. E ele falou assim que realmente queriam levar ele, mas depois ele deu uma conversada lá, meteu uma carteirada, falou, liga pro fulano de tal, que ele é meu pai. E daí parece que o cara ligou, conseguiu a informação e assim, ele tá num mochilão doido, assim, eu não sei nem por onde ele anda agora esses tempos, nunca. Eu acho que depois desse ocorrido, ainda passou um tempo lá no hostel onde a gente estava, só que ele sumiu no mundo, né? Ele tá num mochilão aí, maluco, que ele falou que ele deu uma pirada, que ele teve lá os estudos dele, fez as coisas dele. E pelo fato de ser, foi o que ele contou pra gente, né? Eu não tenho como saber, porque era uma pessoa que, pra mim, no caso, é desconhecida. Então, ele falou que ele vivia uma vida muito de luxo, uma vida muito boa, uma vida muito... Até que ele deu um surto, uma coisada, né? Quem nunca? Eu faço isso direto. Não sou ninguém pra julgar. E daí, só não uso os tóxicos, mas o resto... Pegou a mochila, meteu nas costas e tá desbravando o mundo, assim. E não sabia nem quando ia voltar, não tinha plano direito, não. E eu sei que ele contou isso pra gente, né, a respeito. O rapaz do carro foi multado por causa do... Qual é o nome? Película. Da película que não era a própria. Pediram pra ele tirar e tudo mais. E eu acho que a questão de um passageiro a mais, parece que eles tinham relevado. Mas a questão da película, parece que ele tinha sido multado. Uma coisa assim, não faz muito tempo isso. E eu sei que no final, moral da história... Foi a única vez que eu passei por uma situação do tipo, de uma carona meio que dar errado, mas no fundo não deu errado, mas foi uma experiência para contar. E das outras vezes foram muito tranquilas. Eu conheci lá em Santa Catarina mesmo, né? A gente tava numa praia com hóspedes duas hóspedes bem queridas também, tenho amizade com elas até hoje. Desse hostel que a gente foi pra praia, eu conheci o seu Zé, que é meu amigo até hoje, ele ofereceu carona pra gente, né? Ele ofereceu, na verdade, um passeio, a gente tava numa praia e ele falou assim, vamos pra tal lugar. E a gente aceitou, mas aí depois disso eu já tava totalmente assim, sabe, escabriada da vida, porque eu até entrei no carro, falei com ela, vocês querem ir mesmo? Eu falei, nós somos 3, eles são 2. Qualquer coisa, uma agarra no cangote, outra no pescoço, e uma foge pra pedir ajuda, né? E daí quando ele ofereceu, eu peguei, bati foto da placa do carro na frente dele, falei assim, eu tô mandando pro meu irmão, lá em Belém, e daí, se acontecer alguma coisa, a placa do seu carro já foi enviada, aí eu entrei na frente, né? Aí eu falei assim, eu vou entrar na frente e eu tenho um canivete na bolsa, já vou logo avisando. Aí foi assim. Aí ele falou, tudo bem. Somos amigos até hoje, ele é tipo um pai pra mim, eu tô com muita saudade do senhor. E eu consegui até um emprego depois lá pra mim mudar do Rio pra Santa Catarina por causa dessa carona, né? Por causa especificamente desses brincos mais de Deus, né? Porque nesse dia... Eu não sei o que aconteceu, esses brincos eu acho que estavam na minha bolsa, aconteceu alguma coisa, ficou dentro do carro dele. E aí ele conseguiu, acho que eu tinha dado meu telefone pra ele, não lembro. Acho que eu nem tinha dado meu telefone, ele tinha deixado a gente nesse hostel que eu tava trabalhando. E ele foi outro dia lá pra falar com a dona do hostel, só que eu não tava, foi atrás de mim, só que eu não tava. E a dona do hostel falou assim, veio um rapaz aqui, ele bateu foto dos brincos, esses brincos são teus? Eu falei, são, gente, pra ter noção, eu nem sabia que eu tinha perdido os brincos. E esses brincos aqui eu fiz lá, eu mesma fiz eles. Eu encontrei em um caminho uma pecinha dele, essa daqui. E um dia que eu tava passando lá em Paracambi, onde eu morava. E um tempo depois eu encontrei um outro lado. Aí eu peguei um ganchinho de um outro brinquinho velhinho meu e fiz o brinco. E é umas coisas bem loucas que acontecem na vida da gente, que às vezes a gente não sabe de onde vem, pra onde vai, mas que dão super certo. E assim, agora, das últimas experiências que eu peguei foi de Santa Catarina, foi de Curitiba pra Santa Catarina, que eu peguei carona também com um amigo. Mas ele eu já conheço, né? Já dormi na casa dele, a gente já tem intimidade, então assim, eu já me senti confiante. Mesmo assim, eu falei assim pros meus amigos que foram me deixar até o carro dele. Falei assim, tô indo com essa pessoa, apresentei ele, tudo mais, tô indo com essa pessoa, tô aqui o contato, tá aqui o Instagram, tá aqui o CPF do cachorro, se eu sumir, eu tava com ele. Mas ele foi bem querido também, bem respeitador, me deixou na porta de casa. Teve uma vez, quando eu já tava morando em Floripa, gente, esse dia foi muito engraçado.
Eu cheguei, fui de Floripa pro Rio e desci na Dutra. E da Dutra eu fui, pra quem conhece ali a Dutra, na entrada de Paracambi, você atravessa a Dutra, né? E pega o ônibus na entradinha de Paracambi. E eu acho que era um domingo, um sábado. Não lembro agora ao certo. Mas eu sei que era um dia que era ruim. Paracambi, né? Ônibus, você sabe. Quem é de Paracambi sabe o que é. Então, assim, eu fiquei naquele ponto de ônibus ali que entra na entrada de Paracambi com mala, com a minha mochila. E não passava ônibus, gente. Eu já tava orando por uma carona. Realmente, ou que Deus passe algum conhecido, alguma coisa. Aí do nada passou um carro vermelho. E parou e falou: ah, tá indo pra lá? Eu falei: tô. Gente, sério, eu olhei, o rosto era muito familiar. E aí eu abri o porta-mala do carro e já fui, coloquei a minha mala, entrei na frente. Aí daqui a pouco, tá indo pra Paracambi, chegou de onde? Cheguei de Floripa e tal, um tempão, tá diferente, né? E eu conversando com a pessoa, só que eu sou muito assim, eu sou muito assim. Eu conversando com a pessoa e daqui a pouco eu perguntei assim, quem é essa pessoa? Gente, eu não sabia quem era a pessoa. O rosto dele era muito familiar, eu achei que fosse alguém da minha faculdade. Por isso que eu entrei no carro. Porque assim, lá no instituto tem uma faculdade embaixo, tem uma faculdade atrás, e eu fiz amizade com todo mundo, né? Eu fiz curso de espanhol, fiz curso de inglês, então assim, eu conheço todo mundo de todos os lugares, desde o servidor. Aí eu falei, não é alguém? Aí eu falei assim, ele falou, tá lembrado de mim? Eu falei, é da faculdade, né? Ele falou, não. Eu falei, não? Lá da FATERJ? Não. CEDERJ? Do IF? Não. Do curso? E não. Ele falou, tu não tá lembrado de mim? Eu falei, não. Ele falou, tu sabe que é perigoso, né? Pegar carona com quem tu não conhece, né? Eu falei, eu sei, mas isso vale por dois. É perigoso você dar carona pra quem você não conhece. Porque se eu não lembro de ti, tu não lembra de mim. Então tu não sabe quem eu sou. E eu também tenho um canivete na bolsa. Gente, canivete sempre assusta. E ele falou, menina, tu anda. Aí eu sei que a gente foi conversando e ele falou, mas por que tu pegou carona? Eu falei, não, teu rosto era familiar, eu achei que fosse lá de algum menino lá da minha faculdade. Aí ele falou, sabe de onde tu lembra de mim? Tu lembra de mim do trem. O rapaz era maquinista do trem de Paracambi, né? Aquele trem que chega lá em Paracambi. Se você conhece, você conhece. Então, assim, toda vez que o trem chega, você meio que olha pro maquinista, ainda mais se o maquinista for bonitinho, né? Detalhe, ele é. Então, assim, eu falei, meu Deus do céu, é disso. Eu falei, tá, me deixa, mesmo assim, eu tava assim, né? Me deixa lá no centro, lá na praça, que lá na praça eu me acho. Aí ele falou, tá bom. Aí me deixou lá na praça. E até hoje, nunca mais, gente, nunca mais vi esse cara. Não sei como ele tá, mas agradeço muito, porque se não fosse a sua carona, se você tá assistindo esse vídeo hoje, se não fosse a sua carona naquele dia, eu acho que eu tava lá esperando o ônibus até agora. Então, assim, muito obrigada. Então, resumindo, que eu já falei muito, se você tem esse hábito que nem eu tenho o hábito, eu não posso ver um carro, afinal, meu pai era mecânico, né, assista lá a respeito dos carros. Pra mim, carro, eu amo, gente, eu sou louca por carro, louca, assim, por carro, eu amo tudo que eu pesquiso, eu vejo vídeo de carro, eu gosto muito, então, assim, se a pessoa tem um veículo, assim, é meu amigo e tudo mais, assim, e eu não tenho esses negócios, assim, a gente pede carona mesmo, tá conversando, te dou tanto na gasolina, eu faço isso, faço aquilo, por enquanto, pelo menos por enquanto, né, que eu não tô podendo dirigir o meu próprio, mas, assim, é muito de boa, pego, mas, de qualquer forma, eu sou assim, eu não aconselho você a fazer, porque o que funciona pra mim pode não funcionar pra você, pode você ter uma experiência totalmente horrível, então, assim, se você já vai com aquele receio que vai acontecer alguma coisa ruim, então não pegue, porque é perigoso mesmo, é arriscado mesmo, eu me arrisco porque eu sou Valéria Viegas e eu vivo assim loucamente, mas assim, conselho, não faça se você não tem certeza que aquilo vai dar certo. Eu sempre sei que vai dar certo, mesmo dando errado, eu sei que vai dar certo, então assim, eu faço, mas afinal de contas, peça sempre proteção, mesmo com conhecido, desconhecido, seja lá uma viagem de ônibus, que eu já falei, assisto lá a respeito do ID Jovem, que é viagem de ônibus que eu fiz por muito tempo também, viagem de avião, qualquer tipo de viagem, qualquer interação, é o que eu falo, assim, eu não deixo de viver por causa do risco, porque eu posso estar aqui, acontecer alguma coisa e eu falecer, mas assim, eu tomo as minhas precauções até onde eu acho que eu devo, né? E é isso, galera, este do meu mundão, eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência que eu estou compartilhando com vocês e que sirva de alguma forma como um aprendizado para que vocês utilizem de uma forma boa na vida de vocês, tá bom? Beijinhos de luz e até um próximo vídeo.